Nenhum de nós é uma ilha e vive só em função do seu núcleo familiar, do seu quarteirão, do seu trabalho. Todos nós estamos inseridos num bairro, numa cidade, num estado e num país. E há uma porosidade entre a nossa vida e a psicologia social, aquilo que está no seu entorno. Você é afetado se o seu país tem mais ou menos corrupção ou trânsito, se é um país mais bagunçado, mais bem administrado, etc, etc. A psicologia aplicada à vida, ela também se liga à psicologia social, à economia e ao comportamento coletivo. No Brasil, as pesquisas mostram que o público, as pessoas oscilam entre um enorme otimismo de que esse país vai dar certo, tanto empresários como a opinião pública têm momentos de grande ufanismo e confiança no país e momentos de enorme desânimo, em que isso aqui nunca vai dar certo, é um país que por natureza é corrupto, é desorganizado, muitas pessoas acabam optando quando podem por imigrar, por sair fora do país, eu quero ficar longe, etc. Os meus filhos têm que ir embora daqui, há uma desesperança geral com as instituições, etc. Esse é um tema que é muito estudado pela psicologia aplicada à economia e à questão do mindset, da mentalidade. Tem um tema que se tornou internacional, estudando o porquê determinados países oscilam, né, nesse clima entre um momento de grande euforia, uma ciclotimia e, de novo, de muita depressão e prevalece, no geral, um clima de mais desânimo para com o país. E o Brasil se insere nesse grupo de países que vivem isso. Um dos livros que estuda esse assunto chama-se Por que as Nações Fracassam? Em inglês é Why Do Nations Fail? É um livro que trata de economia, economia do desenvolvimento, mas trata também de qualidade de vida, de IDH, de concentração de renda e, mais que tudo, trata das atitudes que as pessoas têm nesses países que dão certo e nos países que eternamente ficam escorregando e atolados entre vai, não vai. Essa não é uma exclusividade do Brasil. Na verdade, a maior parte dos países vive nessa situação. Se você olhar grande parte da América Latina, da África, do sul da Europa, países na Ásia como Indonésia, Filipinas, Tailândia, nós temos companhia de muitos países e a psicologia ajuda a entender uma parte desses fenômenos. Não se trata só, e isso acabou sendo descoberto, né, pelas entidades que fazem propostas de reforma para os países, não se trata só de fazer uma reforma econômica, de melhorar a responsabilidade fiscal, as contas nacionais, regular o câmbio, o Banco Central. Não é só uma questão econômica, embora a economia seja muito importante. Também é uma questão, e aí é toda uma linha de pesquisa, de instituições confiáveis. Em países em que as pessoas têm o que se chama de economia da confiança e relações de confiança, em que um confia no outro, em que você não parte do pressuposto que vai ser enganado, a produtividade é muito maior, o bem-estar é maior, a economia, né, funciona melhor. Isso chama, né, teoria econômica institucional ou neo-institucional. Ela estuda como, em certos países, as instituições têm regras confiáveis. Quando as pessoas têm a sensação, como acontece no Brasil, de que as instituições foram tomadas por grupos de interesse, sindicatos, grupos patronais, grupos de políticos, grupos de setores econômicos que tomam as instituições, ocupam partes do legislativo, fazendo leis em interesse próprio. Tem na área judicial pessoas julgando sempre por um viés muito particular ou até eventualmente corruptas. Quando o executivo está a serviço de certos grupos, isso é descrito pela teoria neo-institucional como uma maneira de conduzir o país que nós chamamos de extrativista, um modelo extrativista, em que esses grupos extraem renda para si próprios e distribuem migalhas, tipo ajuda de uma renda mínima, um Bolsa Família, para o seu curral eleitoral, mas o grosso vai ficando para esses grupos de interesse. Esses países passam para as pessoas a ideia de que as leis servem só para alguns e passam para as pessoas a ideia de que há um arbítrio.
à vontade do soberano do dia, que o importante é você ser o amigo do rei e a sua empresa não investir em patentes, em produtividade, em trabalho duro, em meritocracia, mas investir em esquemas, em saber como conseguir um incentivo fiscal, em falar com as pessoas certas, etc. E quem não tem empresas, quem não está no topo da pirâmide, quem está embaixo, o importante é não chamar atenção, é ficar na surdina, não ser capturado por uma burocracia pesada, por impostos pesados, não brigar, não chamar a polícia, porque não confia nas instituições, o importante é ficar na sua. Esse tipo de país que tem instituições dessa forma tende a ter muita dificuldade de se desenvolver. Mas a psicologia aplicada, que descreve as atitudes psicológicas, a mentalidade que é formada nesses países, que é mais derrotista, que é mais egoísta, mais individual, ela pode ser mudada quando mudam as instituições. Além disso, a psicologia aplicada ao comportamento socioeconômico também discute o porquê que, em termos de atitudes, alguns países conseguem desenvolver leis, instituições e um modelo, né, de governança que gera confiança e um círculo virtuoso. Nós vamos ainda discutir em outros vídeos o que faz com que os países tenham determinadas mentalidades, o que se chama de mindset, de atitudes que favorecem ou não favorecem o desenvolvimento. Por exemplo, perguntas: será que o brasileiro, por natureza, é corrupto? Será que o brasileiro, por natureza, é individualista? Ou isso é efeito tanto das instituições como de algumas heranças culturais que podem ser, na verdade, rapidamente mudadas e que também a psicologia social mostra que os países que fizeram grandes viradas, como Coreia, a China em parte está fazendo, os Estados Unidos fizeram no início do século XX e vários outros países no passado, a Alemanha, o Japão, que saíram do subdesenvolvimento e deram uma virada rápida em direção ao desenvolvimento, eles conseguiram mudar muito rapidamente mentalidades que pareciam seculares ou milenares. Mas sobre isso nós ainda vamos ter várias discussões interessantes e como isso pode ser usado na sua vida dentro da comunidade em que você está e do país no qual você vive.